Olá, você está no canal Chave e Fechadura, do professor e farmacêutico Leandro Giorgetti. Hoje a gente vai fazer uma verdadeira viagem no tempo pela história da farmácia. Vamos desde as práticas mais antigas, lá do comecinho, até chegar no design molecular super avançado de hoje. É uma jornada que, pode ter certeza, mudou o mundo como a gente conhece. Para começar, eu quero propor um exercício de imaginação. Vamos lá. Tenta visualizar um mundo sem os pilares da medicina moderna. Essas coisas que para nós são tão comuns que a gente nem pensa nelas. Pois é, essa era a realidade dos nossos antepassados, dos nossos bisavós. Um mundo onde doenças como varíola, poliomielite, eram sentenças de morte muito comuns. A mortalidade infantil era altíssima e a expectativa de vida, nem se fala, muito menor. Imagina só, um simples corte no dedo ou uma dor de garganta podiam se transformar em algo fatal. Infecções que hoje a gente resolve com alguns dias de antibiótico eram verdadeiras batalhas pela vida. E muitas vezes, batalhas que eram perdidas. E a dor, então? Como é que se lidava com uma dor crônica, uma dor de cirurgia ou de um ferimento grave? Era praticamente impossível. Viver com dor era o normal para muita gente. Entender esse cenário todo é fundamental para a gente sacar por que a história da farmácia é, na verdade, a história da nossa própria sobrevivência. Tá, mas então como é que a gente saiu desse cenário e chegou até aqui? Bom, essa jornada começa lá na Antiguidade, numa época em que a cura estava toda misturada com o misticismo e, claro, com a observação da natureza. As raízes da nossa profissão são muito profundas. Lá na Mesopotâmia já foram encontradas tábuas de argila com prescrições. No Egito, os papiros já mostravam um conhecimento farmacológico super detalhado. Só que por muito tempo, farmácia e medicina eram basicamente a mesma coisa. E a figura central dessa época era o boticário. Pensa só, ele não só preparava os remédios, como também diagnosticava as doenças. Era o médico e o farmacêutico na mesma pessoa, sabe? Ele juntava o conhecimento das plantas com a prática clínica que existia no momento. E aqui, pessoal, temos um marco, um verdadeiro divisor de águas, o ano de 1240. Foi quando o imperador Frederico II publicou um decreto que oficialmente separou a farmácia da medicina. Foi a primeiríssima vez que a farmácia foi reconhecida como uma profissão independente, com suas próprias responsabilidades, seu próprio conhecimento técnico. Ali nascia o farmacêutico como a gente o conhece. Essa separação foi o primeiro grande passo. O segundo foi uma revolução na ciência. A gente parou de usar só o extrato bruto da planta para começar a isolar o princípio ativo puro. Isso sim foi uma virada de chave gigantesca para a farmacologia. E o protagonista dessa nova era foi um jovem aprendiz de farmacêutico, o Friedrich Serturner. Ele era um cara inquieto. Não se contentava em só usar o ópio, que é o suco da papoula. Ele queria ir além. Ele queria encontrar a alma da planta, a substância que realmente fazia o efeito acontecer. E o que é mais fascinante aqui é o método que ele usou. Entre 1805 e 1817, ele trabalhou de forma super metódica. Primeiro, isolou os cristais. Depois, testou em animais. E aí, numa atitude de muita coragem, ele testou em si mesmo para conseguir definir uma dose segura, que era de 15 miligramas. Isso é a ciência nascendo da experimentação rigorosa na prática. E a consequência da descoberta dele foi brilhante. Ele não só isolou a morfina, ele inaugurou um campo científico inteiramente novo, a química dos alcaloides, que são esses compostos de plantas com uma ação super forte no corpo. Isso permitiu, pela primeira vez na história, padronizar as doses. E com isso os tratamentos ficaram mais seguros, mais previsíveis. E abriu a porta para o isolamento da codeína, da quinina e de um monte de outros fármacos. Ok, isolar as moléculas foi um passo gigantesco. O próximo foi entender contra o que exatamente a gente estava lutando. E aqui, em muitos casos, a sorte teve um papel fundamental, mas ela encontrou a pessoa certa para isso. E essa frase do Louis Pasteur resume perfeitamente a próxima fase da nossa história. Olha, o Pasteur não era farmacêutico, mas o trabalho dele simplesmente mudou tudo para a farmácia. A maior de todas as contribuições do Pasteur foi a teoria germinal das doenças. Foi ele que provou que micro-organismos eram os causadores de doenças. Isso criou o porquê. Se micróbios causam doenças, então a gente precisa de algo para matar esses micróbios. Ele nos deu o alvo. E o alvo que o Pasteur mostrou foi encontrado por Alexander Fleming num dos acasos mais famosos da história da ciência.
Ele tinha saído de férias e, quando voltou, encontrou uma de suas placas de cultura de bactéria Staphylococcus toda contaminada por um mofo. Mas aí é que tá a genialidade, né? Onde muita gente veria só um experimento que deu errado, o Fleming, a tal da mente preparada, viu muito mais. Ele percebeu que tinha um halo, um anel, em volta do mofo, do Penicillium notatum, onde as bactérias simplesmente não conseguiam crescer. E era isso. Ali estava a penicilina, o primeiro antibiótico. A sorte encontrou o observador que estava atento. A descoberta da penicilina foi, sem dúvida, revolucionária, mas ela foi baseada no acaso. A farmácia moderna estava prestes a dar mais um salto, sair da descoberta por acaso para a criação intencional de medicamentos. E a pessoa que personifica essa virada de chave é a Gertrude Elion. Ela simplesmente revolucionou o desenvolvimento de fármacos porque ela começou a focar na química dos patógenos para criar medicamentos sob medida. E esse contraste é essencial para a gente entender a farmácia de hoje. O Fleming encontrou uma solução que já existia na natureza. A Elion, por outro lado, projetou uma solução do zero. Ela estudava o metabolismo dos vírus e das bactérias e criava peças falsas que enganavam o patógeno, bloqueando a multiplicação dele. Foi com essa abordagem, que a gente chama de chave-fechadura, que ela desenvolveu o aciclovir, o primeiro antiviral eficaz contra o herpes, e muitos outros remédios. Então, a gente viu a farmácia evoluir da pura observação da natureza para o isolamento de moléculas, depois da descoberta por acaso para o design racional de fármacos. Isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Qual será o próximo grande capítulo na história da nossa profissão? É isso, pessoal! Agradecemos por você assistir esse vídeo. Esperamos que este conteúdo tenha sido muito útil para você. Inscreva-se no canal Chave Fechadura e compartilhe com seus colegas em suas redes sociais. Até a próxima!